Bom, eu separei aqui a minha coleção dos Vingadores, tem bastante coisa. Tá, qual que é o foco dessa minha coleção? Eu foco na era Bendis, que é um período bem longo, acho que chega a quase 10 anos, que o Brian Michael Bendis, que é esse autor aqui, ele escreveu Os Vingadores. E esse período ele engloba vários arcos, várias sagas. Enfim, eu tenho a maior parte desse período e eu vim mostrar aqui em ordem cronológica. Então a gente pode começar pelo fim, né? O que é esse aqui? Vingadores A Queda. Vingadores A Queda é o final dos antigos Vingadores. Então tem aqueles Vingadores lá criados nos anos 60. E aí tem toda uma sequência de histórias desde acontecimentos que é encerrada aqui para o Brian Michael Bendis, que ele tinha que encerrar os Vingadores antigos para poder começar os novos, começar a nova fase dos Vingadores. Então ele encerra aqui. Uma boa HQ, essa HQ aqui minha é da versão da Salvat, mas ela também tem na versão Deluxe. Se eu fosse comprar hoje e tivesse a opção Deluxe, eu compraria Deluxe, que eu acho que é mais bonitinho, mais organizado. Minha coleção ela é mesclada, né? Tem edição que eu tenho da Salvat e tem edição que eu tenho da Deluxe, como essa aqui, por exemplo. Isso aqui é uma Deluxe. Então ela é toda misturada. Se eu fosse recomprar as coisas que eu não vou fazer, eu compraria padronizado tudo Deluxe. Tem alguma diferença do conteúdo dessa HQ da Salvat para Deluxe? Não, as duas vão englobar a mesma história aqui, ó. Vingadores 500 e 503 e Vingadores Finale. É a mesma coisa que tem na Deluxe, só que, como eu falei, a Deluxe é mais padronizada. Depois dessa edição aqui, teria essa minissérie, Guerra Secreta. Ela se passa depois de A Queda. Ela não é uma edição essencial para você entender o futuro, os futuros acontecimentos. Mas é uma edição bacana, também aqui do Bendis, né? E nessa edição tem a primeira aparição de uma personagem que o Bendis usa bastante. É a Tremor, se eu não me engano o nome dela. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Bora ela aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor dela aqui. Essa personagem é apresentada nessa minissérie e ela aparece recorrentemente durante a fase do Bendis. Passando para a próxima, tudo estou mostrando aqui já em ordem cronológica de acontecimentos. A gente tem Dinastia M. Essa daqui, cara, até dá para pular, mas eu não aconselho. Lá em A Queda, quem dá o problema todo é a Feiticeira Escarlate. E aí ela meio que só, o Magneto chega, leva ela embora e fica por isso mesmo. Os acontecimentos daqui vão desembocar aqui. Essa minissérie também é escrito pelo Bendis. Praticamente tudo que tem aqui é escrito pelo Bendis. A maior parte, uns 80%. E nessa série aqui, ela é uma série bem conhecida, né? Em que a Feiticeira Escarlate dá fim aos mutantes, utilizando os poderes dela. Ela some com os mutantes do planeta. Eu gosto bastante da arte aqui do Coipel. Enfim, aqui é muito boa. Depois de Dinastia M, a gente tem Dinastia M, o Herdeiro, que é um spin-off. É necessário isso daqui? Não. É bacana a história? Mediana, tipo, Dinastia M é muito bom. Agora essa aqui eu acho mais ou menos. Mas, se podendo ter, é bacana. É um complemento ali para a história de Dinastia M, focado no Mercúrio, irmão da Wanda, irmão da Feiticeira Escarlate. Aí, vamos lá. Depois disso, Novos Vingadores e Motim.
Terminada a Dinastia M, o Bendis começa aqui finalmente os Novos Vingadores. Aqui é o ideal para uma pessoa começar a ler. Porque aqui o Capitão América ele vai recrutar novos Vingadores. Então é um reinício para os Vingadores, né? Essa é uma edição ideal para quem quer começar a ler Vingadores, começar a ler. Vou iniciar por aqui. Essa versão da Salvat, ela tem as 6 primeiras edições. Se você pegar uma versão Deluxe, ela é mais completa. Ela tem as 12 primeiras edições. Só que essa da Salvat custa 25, 30 reais. E a Deluxe custa 80, 90 reais. Mas eu acho que vale a pena. Por exemplo, eu não tenho a Deluxe. Então, eu tenho esse furo aqui na coleção de 6 edições. Porque a minha vai dar uma 6. A Deluxe vai dar uma 12. Então, entre a 7 e a 12 eu não tenho. Porque depois dessa edição aqui, também tem uma arte bem bacana. Vou mostrar um pouquinho da arte da edição. O Sentinela aqui. Aqui também é a primeira aparição do Sentinela com o Bendis. O Sentinela já existia antes, mas o Bendis começa a trabalhar nele nessa edição aqui. Inclusive o arco que falta pra mim, esse buraco entre a edição 7 e 12, é sobre o Sentinela. Cara, tem uma imagem que eu lembro que é muito boa do Wolverine meio que ameaçando a Mulher-Aranha. Deixa eu ver se eu acho essa imagem aqui. É uma página inteira de arte. Deixa eu ver. Eu não vou achar, mas a arte dessa edição é muito boa. Enfim, Vingadores do Motim. Aqui vai do 1 ao 6. Eu aconselho comprar a Deluxe. Aí eu passo para Deluxe. Depois dessa aqui vem Novos Vingadores Guerra Civil. Aqui já é uma Deluxe. Aí você vê que aqui vai pegar do 16 ao 25. Né? Nem do 13 ao 25. Então, aqui via até o 6. Então, entre o 7 e o 15, eu não tenho. É um buraco que eu tenho na coleção. Aí que pega o 16 e o 25, mas é anual. A maior parte dessa edição é a continuação dos acontecimentos daqui. E no finalzinho tem alguns spin-offs do Guerra Civil que acontecem paralelos ao arco Guerra Civil, que é um dos arcos mais importantes da Marvel. Então eu separei aqui o mega evento, né, Guerra Civil, que eu tenho a versão aqui da Salvat. Então vamos lá, 80% desse encadernado, histórias que continuam o que aconteceu aqui. Aí 20%, que é o finalzinho, algumas histórias spin-off paralelas ao Guerra Civil. Preciso ler isso daqui para entender o Guerra Civil? Não. Como eu falei, só 20% desse encadernado é spin-off daqui. São spin-off bem bobinho, vamos dizer assim. Tipo, se você não ler, não vai fazer falta. Mas para quem quiser seguir a ordem cronológica certinha, é bom ter os dois, né? Mas beleza, então vamos voltar isso daqui. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a arte desse aqui, que faz tempo que eu não... Cara, as artes no geral dessa fase do Bendis são muito boas, olha isso aqui. Isso aqui tem umas histórias do Sentinela, essa primeira história que foca bastante no Sentinela. A parte desse encadernado que não tem a ver com Guerra Civil, ela é bem focada no Sentinela também. O Sentinela nessa parte era um personagem muito explorado. Sentinela, pra quem não sabe, é uma espécie de Superman da Marvel, basicamente. Aí beleza, Guerra Civil. Guerra Civil é um super arco, um dos mais conhecidos da Marvel, em que o Homem de Ferro e o Capitão América ficam opostos e criam tipo uns grupos e eles se enfrentam. Tem um filme da Marvel baseado nesse arco, só que o HQ é muito melhor, tipo, muito melhor. Enfim, a grande consequência aqui da Guerra Civil, na verdade tem duas grandes consequências. A primeira é a morte do Capitão América. O Capitão América ele morre no final desse arco. Tanto que vem um spin-off aqui chamado Morre uma Lenda. Que basicamente é um spin-off dizendo como cada um dos personagens, membros dos Vingadores, lidam com o luto pela morte do Capitão América, que morreu
devido aos acontecimentos aqui do Guerra Civil. Ah, é necessário ter isso daqui na coleção? Não, cara, é um complemento, tipo assim, tem Guerra Civil, ele morreu, se você quiser ver como é que o pessoal, o react dos personagens à morte dele vai estar nessa encadernada aqui. Mas ele é um encadernado dispensável, mas eu acho bacana. Ele é barato também, isso aqui você acha por R$ 25 por aí, na Shopee. Tá, aí além da morte do Capitão América, outra coisa importante que acontece daqui é que mesmo o Capitão América dando perdido a Guerra Civil, o Homem de Ferro morrido, ficam dois grupos de Vingadores. Os Vingadores do Homem de Ferro, que meio que são os Vingadores oficiais, e os Vingadores do pessoal que era do Capitão América, que são uns Vingadores clandestinos, são meio que uma resistência à ditadura do Homem de Ferro. Então, aí o que acontece? A partir desse ponto, a gente viu que tinha que ser revisto Novos Vingadores. A partir desse ponto da Guerra Civil, a revista se divide em duas. Você vai ter Novos Vingadores, continuando, que a revista vai contar as histórias dos Vingadores que eram do lado do Capitão América e montaram meio que uma resistência. E você vai ter Poderosos Vingadores, que é a revista que vai contar as histórias dos Vingadores oficiais lá, comandados pelo Homem de Ferro. Então, essas revistas, tanto os Poderosos Vingadores quanto os Novos Vingadores, elas se passam em paralelo. Aí você fala, precisa ler as duas? Nesse caso, eu diria que precisa, cara, porque, pô, é bom você ter a contraparte. Até porque tem coisa que acontece nessa revista que só vai se concluir nessa. Tem coisa que acontece nessa aqui que você só entende se você tiver lido as edições dessa. Você vê que Novos Vingadores tem uma longevidade bem maior, né? Uma quantidade de coisa. Poderosos Vingadores tem acho que umas 2 edições só. Essa aqui é de trás, E paralelo a essas duas histórias, ainda tem a história Thunderbolts, que também é paralela aqui. Precisa ler Thunderbolts? Precisa. Porque depois de Thunderbolts vem Vingadores Sombrios, que é um arco muito importante, tão importante quanto Guerra Civil. E você só entende de onde é que saíram os Vingadores Sombrios se você tiver lido os Thunderbolts. O que é Thunderbolts? Thunderbolts é tipo o esquadrão suicida da Marvel. Eles pegam um monte de vilão, juntam ali e falam, não, agora você vai trabalhar pro governo aqui, fazer umas missão de herói e se vocês morrerem, dane-se, porque vocês são uns prisioneiros aqui. É basicamente o esquadrão suicida da Marvel. Beleza, aí vai ter essas 3 revistas paralelas. Aí aqui nos Thunderbolts vai ter a formação dos Thunderbolts, o recrutamento e tal. Nessa revista Thunderbolts, até onde eu sei, só tem pela Salvat, não tem uma versão deluxe dela. E a versão da Salvat também é incompleta, infelizmente. Só tem acho que 6 edições, isso aqui é em 12. Tem 6 edições, mais um extrazinho aqui. Acho que é um spin-off de Guerra Civil. Mas só tem 6. A versão completa não tem no Brasil, infelizmente. Então fica meio que um buraco também. Entre essa edição aqui e essa daqui, na transição de Thunderbolts para Vingadores Sombrios, vai ficar uma lacuna. A minha você comprou uma edição importada aí em inglês. Mas enfim, aí tem Thunderbolts. Você vai ter umas histórias aqui dos Novos Vingadores que depois de Novos Vingadores Guerra Civil, vai vir essa edição de Novos Vingadores, para quem quiser continuar só nos Novos Vingadores. Mas no Novos Vingadores Revolução você vai ter, nessa edição aqui, a introdução da Echo, né? A Echo que tá tendo uma série agora no Disney+. Você achar a personagem aqui. Enfim, a Echo é introduzida aqui. Por que eu tô falando da Echo? Porque eu quero aconselhar, depois dessa edição aqui, a pessoa poder ler aqui essa sériezinha que também é escrita pelo Bendis. Tudo que eu falei até agora é escrito pelo Bendis, tá, gente? Brian Bendis. Minto, Guerra Civil é o Mark Millar que escreve. Mas é a única exceção também. E A Morte do Sonho também, o Straczynski. Mas no geral, como eu disse, 80% é Bendis. Enfim, a Echo aparece aqui. Eu tô falando isso porque quero indicar essa série aqui do Bendis do Cavaleiro da Lua. São só 2 edições, tá? 2 encadernados, no caso, são 2 edições. Em que
conta, meio que reconta o início da história do Cavaleiro da Lua. E nessa história aqui, ela se passa paralela aos acontecimentos depois desse arco aqui. Aí aparece nessa história e ela tem tipo um relacionamento aqui com o Cavaleiro da Lua. Se relaciona com ele logo depois disso aqui. Então você leu isso daqui, tendo interesse em continuar sabendo o que aconteceu com a Echo depois dessa edição, você pode vir para essas edições aqui do Cavaleiro da Lua, que vai ter o paradeiro dela. Deixa pra cá. Muita coisa. Beleza. Aí depois vem aqui os Poderosos Vingadores, né? Como paralelo também. Vai contar o Homem de Ferro, pós-guerra civil, recrutando a galera nova, o Sentinela. Isso é importante. O Sentinela, ele fica do lado do Homem de Ferro. Ele fica nos Vingadores do Homem de Ferro. O Sentinela é um personagem altamente apelão. Beleza. Acabando esse monte de revista paralela aqui, Thunderbolts, Poderosos Vingadores e Novos Vingadores, vem a minissérie. Importante também do Bendis aqui, Invasão Secreta. Tem uma série no Disney+, que eu não assisti também, baseada nesse encadernado aqui, nessa maxi-série. É uma boa série, não tão boa quanto Guerra Civil, não tão boa quanto Dinastia M, mas é uma boa série. E ela tem consequências importantes. Vamos lá. Paralelo a essa Invasão Secreta, você tem o Novos Vingadores, Invasão Secreta, que é a continuação desse aqui. São spin-offs do Invasão Secreta. Vale a pena? É essencial isso aqui? Não, vale a pena, vale muito a pena. Não é essencial, mas você lendo isso daqui, você entende muito melhor isso daqui. Não é que nem aquele do Guerra Civil que é descartável. Isso aqui realmente complementa muito essa edição aqui. Então você, mesmo se não for fazer a coleção do Bendis, você tendo essa edição aqui, seria interessante você comprar essa daqui. São paralelas. Paralelas duas, você tem também o Poderosos Vingadores Invasão Secreta. É essencial ler essa aqui? Não sei. Porque vocês podem ver que está no plástico. Essa aqui na época que eu estava lendo, estava esgotada, então não consegui comprar. Aí depois ela apareceu, eu comprei para fechar a coleção, mas eu não li. Tem uns 2 anos que eu comprei isso, no dia até hoje. Mas está aqui. Então eu diria que não é essencial, porque eu não li e entendi perfeitamente lendo só essas duas aqui. Mas vocês saibam que essas três se passam paralelamente. E essa daqui, né? Esse Poderosos Vingadores aqui, Invasão Secreta, a continuação desse daqui. É meio confuso, porque depois da Guerra Civil ficou um monte de coisa acontecendo paralelamente em várias revistas diferentes. Você fica meio perdido mesmo. Beleza, aí você leu aqui Invasão Secreta, Novos Vingadores Invasão Secreta. Depois disso aqui, vai desembocar no Vingadores Sombrios. O Vingadores Sombrios é o seguinte, são os Thunderbolts que no arco Invasão Secreta acabam derrotando o vilão no lugar dos Vingadores. E aí eles meio que viram Vingadores oficiais. Só que eles não são Vingadores nem Novos Vingadores, nem Poderosos Vingadores. São Vingadores Sombrios. E aí os Poderosos Vingadores eles são desmontados, por isso só tem até essa edição. Eles são desmontados. E no lugar deles entram os Vingadores Sombrios. Os Novos Vingadores continuam existindo, tanto que tem mais longevidade, tem mais edições. E aí o que acontece? Começa a ficar paralelo. Poderosos Vingadores acabou, fica paralelo. Vingadores Sombrios e Novos Vingadores. Essa edição aqui do Doutor Estranho, ela é a continuação daquele spin-off. Calma aí. Gente, isso é a continuação disso aqui. Isso aqui, continuação disso aqui. Enfim, essas duas são paralelas. Essa aqui é boazinha, bacana. Essa aqui é... Nossa, essa aqui é muito bom, cara. Vingadores Sombrios aqui é uma das melhores coisas que eu já li de Vingadores. Eu gosto muito. Gosto muito. O Sentinela, ele vem para os Vingadores Sombrios, né? Ele era dos Poderosos Vingadores, como eu citei, que ele é apelão. E ele vem para os Vingadores Sombrios, que é muito apelão, muito apelão. Ok. Nessa HQ,
os Novos Vingadores vão morar com o Doutor Estranho. Nisso entra um spin-off que é esse daqui. Ah, eu preciso desse spin-off para entender alguma coisa. Não, isso aqui é totalmente descartável, mas é uma história muito maneira. Eu gostei bastante e ela se encaixa muito bem aqui, porque ela explica, por exemplo, que aqui eles vão morar na casa do Doutor Estranho e aí tem tipo uma namorada, que é uma enfermeira. E essa enfermeira, ela sai dessa história aqui. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ele conhece ela aqui e eles começam a morar junto aqui. Gente, uma fotinha daqui, essa daqui. Deixa eu ver se tem uma maior. Olha aqui de novo. É meio difícil. Enfim, essa enfermeira que ele conhece aqui, que não é a que ele namora nos filmes, é outra. Ele conhece aqui, e aí quando ele chegou, os Novos Vingadores chegam na casa dele aqui, ela tá lá, você tendo lido isso aqui, você entende a situação dele, que é essencial não, você pode ignorar tudo que aconteceu aqui, e só entender que eles foram morar ali com o Doutor Estranho, e tinha uma mulher morando lá, e as coisas estavam bem diferentes, mas é isso aí. Mas lendo isso aqui, você entende muita coisa daqui, mas não é essencial. Citando esse spin-off, vamos lá. Tá, outro spin-off que eu esqueci de citar importante, esse aqui, Thor Renasceu dos Deuses. O Thor, ele tinha morrido desde antes da primeira edição que eu mostrei no vídeo, que era A Queda. Em Vingadores A Queda ele já estava morto, ele morreu no Ragnarok, teve um pouco antes, que eu não tenho essa edição, nunca li. Aí acontece que no Guerra Civil ele estava morto, no pós-Guerra Civil, você pode ler isso aqui depois daquela edição, por exemplo, da morte do Capitão América, do Morre uma Lenda, que é o pessoal de luto. O ideal é ler essa daqui depois daquela. Essa aqui mostra a volta do Thor, que ele renasce. Por que ele renasce? Não tem muita lógica, eu também não entendi direito, mas ele volta. Aí tem até esse encontro dele com o Homem de Ferro, que ele descobre que o Homem de Ferro meio que matou o Capitão América e fica bolado. E aí ele dá uma coça aqui no Thor, no Homem de Ferro. Mas dá uma coça mesmo, não foi todo arregaçado. Mostrando que ele não concorda com o Homem de Ferro. Provavelmente se ele estivesse vivo na época da Guerra Civil, ele ficaria do lado do Capitão América. Mas isso aqui é importante você ler. Eu esqueci de citar, mas esse é muito importante você ler. Porque é daqui, dessa volta do Thor, que ele traz Asgard pra Terra, que vai sair o próximo arco daqui. Depois dos Vingadores Sombrios e dessa versão dos Vingadores que eles vão morar com o Doutor Estranho. Que é a minissérie O Cerco. O que é o Cerco? Asgard está sendo atacada pelos Vingadores Sombrios. Então vamos lá. Thor renasceu nessa edição. Depois da invasão secreta, os Vingadores Sombrios assumem no lugar do Homem de Ferro. E aí os Vingadores Sombrios atacam Asgard nessa edição, que é uma maxi-série. Tá. Aí tem essa edição, que é a edição final de Vingadores, Novos Vingadores. Ela encerra aqui, ó. Tem até o... Cadê? Ó, Anual 3. Acho que tem Finally também aqui, ó. Avengers Final. Que acaba aqui. Então, vai encerrar. Tudo isso que eu mostrei vai encerrar aqui e aqui. Aqui são spin-offs paralelos aqui. Ah, isso aqui é essencial pra ver, ó. Vocês podem ver que tá no plástico, eu não li isso daqui. Isso aqui eu comprei bem recentemente, porque muito tempo eu não tinha, tava muito caro. Estava tipo uns 150 reais na época, não queria comprar. Eu achei por acho que 60 e pouco, eu fui lá comprei. Eu não li. Mas você lendo isso aqui já é o suficiente pra você entender como as coisas terminam. Aqui eu acho que deve dar uma finalização melhor para personagens específicos. No geral, essa fase toda vai finalizar em um cerco. E aqui os Vingadores Sombrios atacam Asgard. Cara, o Sentinela tá com eles. O Sentinela é muito roubado. Cara, tem uma cena aqui que o Sentinela pega o Ares, acho que é o Ares, que é irmão do Hércules. Ele é um deus. Mano, ele rasga o cara no meio. Ele literalmente pega o cara, estripa ele. Essa cena aqui é épica.
Não, não vou achar, cara. Consigo. Mano, ele pega o cara e rasga o cara no meio, como se o cara fosse, sei lá, um saco de batata, mano. É muito absurdo. Pô, não vou achar. Depois eu tiro uma foto e boto aqui depois. Mas o Sentinela é roubado demais, roubado demais. Você vê o nível de roubado dele nessa edição aqui. Aí encerra aqui. Tem mais um spin-offzinho que se passa imediatamente depois do cerco, então acaba aqui, imediatamente começa aqui. Isso que não é essencial para entender, porque é uma edição que meio que conta como o Homem de Ferro e o Capitão América. Ah, mas o Capitão América não morreu, ele ressuscitou. Como que ele ressuscitou? Tá na revista do Capitão América. Tem a revista do Capitão América? Não. Então não sei direito como ele ressuscitou. Eu sei que ele aparece aqui no circo. Tipo, ele tava morto, mas ele aparece aqui. A explicação de como ele volta deve estar na revista dele, que eu não tenho. Mas enfim, acabou aqui, começa aqui. E essa aqui é basicamente uma edição mostrando o Homem de Ferro e o Capitão América fazendo as pazes. Uma edição boazinha, bem dispensável mesmo. Boazinha é ser forte, né? Mais ou menos pra caramba isso aqui. Mas é bacana, pra quem já leu até aqui, né? E finaliza melhor. Como eu falei, lendo o Cerco e Vingadores Primordiais, eu senti que finalizou bem essa fase. Mesmo sem ter lido essa daqui. Tá, outra coisa que merece ser citada é Homem de Ferro mais procurado do mundo, que é da revista do Homem de Ferro. Essa edição aqui é bem grossa. Ela vai pegar da época que o Homem de Ferro derrotou o Capitão América, ele pega do pós-guerra civil e passa pela invasão secreta, quando o Homem de Ferro perde o carro dele para os Vingadores Sombrios e começa a ser perseguido, por isso que é o mais procurado do mundo. E a conclusão dessa saga fica nesse outro encadernado, Homem de Ferro, a queda, Stark a queda, que é a continuação dos acontecimentos aqui. O Homem de Ferro está sendo perseguido pelos Vingadores Sombrios, depois que ele perdeu o cargo para o Norman Osborn, que é aquele que é o Duende Verde, inimigo do Homem-Aranha, que no caso ele é líder dos Vingadores Sombrios. Então ele está sendo perseguido e ele meio que perde tudo, ele se arrebenta todo, mas ele dá a volta por cima nessa edição aqui dos Vingadores Primordiais. Mas nessa edição aqui é só ele se ferrando a edição inteira, tudo de errado acontece com ele. São boas também, valem a pena, só que são edições caras pra caramba. Essa aqui eu nem comprei, eu ganhei de presente. Foi meu amigo Cláudio que me deu de aniversário. Muito obrigado, Cláudio. Você é 10. Ele não deu só essas duas, não. Ele deu essas duas. Ainda deu umas que eu vou mostrar depois em outro vídeo, eu acho. Que é Homem de Ferro, Essência do Medo e Homem de Ferro, O Futuro. No caso, a coleção completa aqui da revista Homem de Ferro são essas 4 encadernadas. Ele me deu os 4. Cara, isso daqui deve dar mais de 500 reais. Acho que foi o presente de aniversário mais caro que eu recebi de alguém que não era meu familiar. Enfim, muito obrigado, Cláudio. Você é 10. Aí, essas duas aqui é bom de ver. Essas aqui vai ficar para um próximo vídeo, porque elas fazem parte da segunda parte da saga do Bendis. A primeira parte vai encerrar aqui no Cerco e Primordiais. Tendo condições, leiam isso aqui também. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é caro pra caramba.